te louvo, Senhor, por mais esse momento. Eu louvo o Senhor pela sua vida. Eu louvo o Senhor pela oportunidade que temos aqui de nos entregar. Sejam bem-vindos, missionária, Lô, sejam bem-vindos. Vamos entrando aí em sintonia. Vamos atraindo a presença em unidade, amém? Você pode vir comigo? Oh, aleluias. Adoremos o Senhor por um instante. Aleluia, Senhor, obrigada. Obrigada por ser o nosso refúgio. Obrigada pela sua bondade que nos cerca. Obrigada, Senhor, por termos o Senhor. Por termos o Senhor como aquele que nos protege. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, entre em unidade aí comigo por um instante. Adoremos o Senhor. Hoje pode ser o dia onde o Senhor quer liberar sobre nós as suas verdades. Verdades essas que podem sim trazer transformação para as nossas vidas. Ei, eu costumo dizer que quando buscamos a face do Senhor, através dos seus princípios, quando buscamos conhecer, o seu caráter, o seu coração, nós começamos a entender também o valor que temos para Ele. Profetiza, é impossível conhecer o Senhor em sua totalidade, mas é querer do Senhor que o busquemos, que venhamos ter experiências com Ele. É querer do Senhor, amém? Oh, aleluia! Deus te abençoe, Maiara. Deus te abençoe, Pastor Rony, você que está chegando aqui agora. Adoremos o Senhor por um instante, amém? Você que vai entrar aí, que está entrando pela primeira vez, toda terça, quarta e quinta, 5h40 da manhã, estamos diante do Senhor. Salmo 5:4, buscando a sua intervenção. Salmo 5:4, buscando a sua proteção, buscando a sua resposta. Davi está declarando aqui: acode-me, ouve-me. Davi sabia o lugar que ele deveria estar. Davi aqui era uma voz. Oh, glória! Davi aqui estava trazendo algumas denúncias. Davi aqui estava abrindo seu coração. Muitas das vezes eu e você olhamos para o lado e não vemos ninguém. Ei, existe um lugar no Senhor. Existe um lugar no Senhor. E é a partir dele que temos a resposta. É a partir dele que temos, as nossas petições e as nossas orações atendidas. Às vezes precisamos, de um toque, de um olhar, de um abraço. Mas aí presta atenção, eu costumo dizer que quando Deus não permite isso se dar, é Ele nos chamando para o secreto. É Ele, de alguma forma querendo dizer assim, eu habito dentro. Eu habito dentro e quero falar com você. Davi aqui sabia a quem recorrer. Davi aqui, sabia que ele estava diante de um Deus que o ouvia. Davi aqui vai declarar: Senhor, estou diante da tua presença. Fortes contabilidade, olha aqui, quero indicar essa empresa aqui a você. Pastor, ele atende também as igrejas. Você que precisa aí de uma pessoa, de um profissional com ética, Pastor Rony. Bora seguir lá no Instagram, amém? Olha só, Davi sabia a quem recorrer. E sabe o que é interessante? Ele diz aqui nesse Salmo 5:4 que ele só vai sair da presença do Senhor quando ele receber a resposta. Ele diz assim: estou aqui pela manhã e só saio daqui quando o Senhor me responder. Eita glória, o Senhor é maravilhoso. Quem é o homem para que dele o Senhor se lembre? Quem somos nós diante das nossas iniquidades? Quem somos nós diante das nossas transgressões perante o Senhor? Meu Deus, aqueles que Ele ama, aqueles que Ele espera que o busque. Essa era a diferença de Davi para outros homens no seu tempo. Ele ocupava uma posição, presta atenção nisso. Ele ocupava uma posição
que ele foi estabelecido por uma promessa que veio do próprio Deus. Olha só, antes disso se dá na vida de Davi. Ele passou ali por tantos ciclos para ser preparado, para ser um grande rei, um grande governante, segundo o coração de Deus. Presta atenção nessas verdades, segundo o coração de Deus. Primeiramente, Davi era um homem escolhido por Deus, segundo o seu coração, esposo, pai, meu Deus, profeta, juiz, guerreiro, general de guerra, e rei de Israel. Quantos eram o ofício? Por isso eu costumo dizer em todo momento que eu posso e tenho oportunidade, não violar os processos. Vai nos trazer edificação, estrutura, maturidade, sabedoria do céu. Não vai bastar tão somente o conhecimento do homem, é necessário, mas pense isso alinhado à sabedoria divina. Fez com que Davi, um homem com muitos erros, mas alcançou o favor de Deus. Por quê? Porque ele tinha acesso, ele tinha permissão vinda do próprio Deus sobre a sua vida. E Davi aqui se vê, presta atenção nisso, sendo perseguido, muitas das vezes, por ser separado, segundo o coração de Deus, para viver um propósito divino, para fazer a vontade do Senhor em favor do seu povo. É verdade. Isso vai atrair inveja, atrair ódio, atrair inimigos. Mas como Davi aqui no Salmo 5:4, nós temos um lugar no Senhor. Quantos no tempo de Davi não tinham um lugar como ele tinha? Quantos deuses na época de Davi tinham ouvido, mas não ouviam? Tinham olhos, mas não viam? Tinham boca, mas não liberavam? Quantos? Principalmente na época de Davi, as guerras se davam, por conquistas, tomadas de território, e para que triunfasse o Deus de cada tribo. Presta atenção, Davi foi escolhido pelo Deus dos deuses. Por isso, de dia e de noite se levantavam circunstâncias e situações para paralisá-lo, porque em tudo Deus o respaldava. Isso é muito lindo. Um homem levantado por Deus para estar diante de um povo, para fazer a vontade de Deus em relação ao seu povo. Ei, presta atenção. O ódio se instala por causa desses alinhamentos. Existe o mal, o inimigo existe. Isso me faz lembrar quando Jesus chega, o filho, o da casa de Davi, para os seus, ele vem falar com os seus. E essa passagem me faz lembrar de algo, porque aqui Davi está dizendo: os meus adversários, meus inimigos estão tão carregados de iniquidade que são como um sepulcro aberto, liberando maldade, liberando morte contra todo mover de Deus em relação ao líder Davi diante do seu povo. Olha as declarações que saíam da boca de Davi. Olha só se isso não está alinhado ao que Jesus estendeu no seu tempo. Isso mesmo, o dialeto, daqueles que foram escolhidos para preparar o caminho para o Messias. O próprio disse assim: bando de sepulcro caiado. O que Jesus estava querendo dizer? Não bastava ter vestes, não bastava ter posição, não bastava ter uma liderança sem ter vida com Deus, sem estar alinhado a tudo aquilo que vinha dos propósitos dos altos céus. Jesus Cristo aqui discernia que com consciência muitos no seu tempo, como Davi, viviam em iniquidade. Profetizam que é iniquidade. É uma pessoa que se dá a práticas, que quebram princípios.
É uma pessoa que tem consciência que está pecando e continua pecando. É uma pessoa que tem consciência que já teve a revelação das Escrituras, que discerne o que é o bem e o mal, mas decide praticar o mal. Isso também me faz, igreja, lembrar de Paulo. Homem miserável que sou, luto, tenho conflitos, na minha velha natureza. Sei, discerno o bem que eu devo fazer, mas quando vejo o mal que eu não deveria fazer, já o faço. Mas aqui existe uma diferença em um homem que tem discernimento e temor, como Davi também. Pecavam, mas para não pecar nunca mais, aprendiam com o erro, tinham temor, não eram indiferentes aos ensinamentos, aos princípios. Então, Davi aqui nesse salmo traz essas denúncias. Senhor, por favor, acolhe. Eu te peço proteção. Eu costumo dizer, que em Deus nos tornamos, em pessoas únicas, predestinadas para viver algo maravilhoso. Tira Deus, igreja, sobra o quê? Tira o Espírito Santo, igreja, sobra o quê? Tira a autoridade do nome de Jesus, que está acima de todo nome, sobra o quê? Eu costumo dizer, se você tem a oportunidade, seja bem-vinda, Adriana, oramos muito por você aqui, pela pastora Iris. Tira a influência desse amor, dessa justiça divina, o que sobra? Não sobra nada de bom. Esses homens, esses predestinados tiveram esse discernimento. Só a sabedoria divina pode nos dar discernimento. É ver além daquilo que todo mundo vê. É ter toque divino para ir na contramão da maldade do mundo à nossa volta, para irmos na contramão dos efeitos daqueles que decidem agir em iniquidade. E agora você já tem a chave rema aqui, contra os predestinados, contra a noiva. Estes sim, estes que decidiram andar em iniquidade, em decadência, não há vida dentro deles. Davi está denunciando aqui 5:4, Salmo 5:4. Eles são como uma sepultura aberta, só destilam mal, maldade. Senhor, eu recorro ao Senhor, porque eu, por mim mesmo sendo, um homem de guerra, mesmo tendo sabedoria, eu confesso ao Senhor que eu preciso da sua intervenção, hein? Eu quero falar com você que de repente na calada da noite, de repente aí no seu lugar secreto, de repente aí no seu travesseiro, tem buscado do Senhor, tem sido essa voz: Senhor, será que o Senhor não me vê? Senhor, me acode. Senhor, venha depressa. Senhor, grande é a maldade de muitas à minha volta. Ei, toma posse dessa verdade. Toma posse dessa verdade. Você está no lugar certo. Assume esse lugar no Senhor. Davi assumiu, por isso que estamos aqui 5h40 da manhã entregando a nossa primícia. Porque somos bons? Não, porque temos o discernimento no Espírito Santo, que precisamos dele, de quem ele é, não só sobre tudo aquilo que ele pode fazer e nos dar, não, principalmente sobre quem ele é, principalmente sobre o que ele quer das nossas vidas, principalmente em termos nossos ouvidos atentos. Davi fala aqui, é a minha voz que o Senhor vai ouvir pela manhã, e eu só saio daqui quando o Senhor fala comigo. Olha que coisa linda. Muitas das vezes nós estamos aí, confusos, com multidões de vozes, não nos permitindo estar debaixo do alinhamento, não nos permitindo ficar firme nesse lugar, até vermos a provisão dessa proteção divina, desse livramento divino que Deus liberava sobre Davi e hoje está liberando sobre as nossas vidas. Por carregar o propósito, por carregar a promessa, se multiplicam os nossos inimigos, e os seus passos e os seus atos, vindo ao nosso encontro, são de morte, são de maldade.
O que alguém dentro de um sepulcro pode oferecer de bom? A palavra aqui vai dizer que o sepulcro estava aberto. Ei, presta atenção nisso. É lindo. Davi sabia o lugar, Davi sabia qual era a sua posição. E Davi liberava todos os seus temores e angústia àquele que podia ouvi-lo e dar livramento. Não espere do homem aquilo que só Deus pode fazer. Não exija do homem aquilo que só Deus quer fazer. Eu costumo dizer que esses são os momentos onde Deus quer me levar, quer levar você a ter experiências com Ele. Que coisa linda estar nesse lugar. Ter o privilégio de ter um Deus sobre as nossas vidas, de ter relacionamento com Deus tão grandioso, tão poderoso. Davi não conhecia só Deus no campo de guerra, na batalha. Não. Deus não, Davi não conheceu só esse Deus sendo o braço forte, o punho de aço, o general de guerra em suas batalhas. Não. Davi também conhecia esse mesmo Deus como aquele que dava para ele abrigo, proteção, segurança. Por isso que a força de Davi era estabelecida. Onde? Nesse lugar. Porque não saindo dessa posição, ele recebia as respostas, ele recebia o alinhamento dos céus. E a palavra vai dizer aqui, os justos, olha o que essa palavra vai dizer: os justos, aqueles que amam o Senhor, os justos, como escudo o Senhor os cerca com a sua bondade. Os justos. Pastora, tô longe, hein? Estou longe de me ver uma pessoa justa. Estou me vendo nesse momento como uma pessoa iníqua, que sei o bem que tenho que fazer, mas quando vejo, já fiz o mal. Ei, continue buscando e continue sendo fiel na posição, independentemente das lutas, das guerras e dos conflitos, aqui e fora, né? Porque em muitas situações, hoje, nos dias atuais, essas batalhas se dão na nossa mente. Então, podemos aprender com Davi aqui, a não nos tornarmos como Jesus, estendendo essa palavra, disse para os seus, não sermos como aqueles que conhecem a verdade e carregam a verdade, têm os seus benefícios, mas preferem escolher o mal. 5:4 vai dizer assim: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Contigo não subsiste o mal. Olha só, está nessa posição, temos o privilégio de sermos libertos, porque existe em nós uma velha natureza. Existe em nós uma velha natureza. E essa velha natureza, mesmo sendo batizada, ei, você que já aceitou Jesus, ei, você que já tem o Espírito Santo, recebe o que? Na posição livramento desse ser caído, desses desejos que às vezes quer entrar em facção com o inimigo no lugar de Deus. Ei, existe lutas, pelejas que precisamos tão somente nos render e sair de cena e permitir Deus agir em nosso favor. Olha que privilégio, você entende aqui? Porque a força de Davi vinha da alegria do relacionamento que ele tinha com o Senhor. Não é isso que os Salmos também diz? Que a nossa força vem da nossa alegria no Senhor. Receba aí, profetiza: eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando de uma palavra que me traga paz. Aprendemos aqui com Davi, um homem de guerra tinha essa paz. Aprendemos aqui com Davi, um homem violento com as espadas no campo de batalha, porque o poder e a força do Senhor estavam sobre ele. Era um homem de paz também. Ele carregava o shalom também. Isso me faz lembrar que quando Jesus voltar, ele vai vir na figura de Davi com a espada, depois de ressuscitar os mortos,
tomar a sua igreja no Espírito. Ele virá como Davi, com poder, com fogo e sangue em sua espada, para julgar aqueles que amaram mais a iniquidade. Ei, não podemos brincar com a iniquidade. Sejam bem-vindos, seja bem-vindo. Você que está chegando aqui agora, Salmo 5:4. Temos um lugar no Senhor de proteção e de alinhamento. Então não vamos mais ganhar posição. Davi está falando aqui, ó, para você que chegou agora. Senhor, pela madrugada é a minha voz que o Senhor vai ouvir. Pensa, igreja, pensa você que chegou agora, invadir a presença do Senhor, chegar de surpresa diante da presença do Senhor, com as nossas súplicas, com a nossa adoração, com a nossa dependência. Ei, eu já quero declarar aqui, shalom, shalom, sobre você, essa paz que o Senhor pode nos dar nesse lugar de proteção e bondade. Receba aí paz diante desses conflitos, diante dessas respostas que você está esperando. Vindo o Senhor, de repente essa resposta está chegando agora. Saia de cena, deixa Ele atuar, se renda. Tem circunstâncias que Deus quer levar eu e você tem experiência com Ele. É quando tudo se cala, é quando Ele nos permite estar na solitude, é quando a porta continua fechada, é quando a janela não se fecha. Ele está dizendo assim: experimente você que me busca, experimente você que tem uma voz, um dialeto conhecido aqui nos altos céus, por mim, o seu Senhor. Ei, permita eu entrar em cena, permita eu tomar o seu lugar. Se renda e veja o poder da minha glória em ação. É isso que Deus quer fazer no dia de hoje, na minha e na sua vida. Não permita a sua alma se manter abatida, não permita não. Você é essa voz denunciando para Deus, você é essa voz na posição, no lugar certo, liberando para Deus tudo isso que se levanta para tentar te abater, para tentar te paralisar. Então eu já quero declarar: Ele vem a seu socorro. Fica na posição. Davi disse aqui, ó: não sairei daqui. Não sairei daqui. Ouça-me, acode-me. Ó Senhor, ouça o meu gemido. Salmo 5:4. Que privilégio a igreja tem. E por isso eu quero pedir ao Espírito Santo para te manter fiel nesse lugar. Não barganhe este lugar. Sejam bem-vindos, Dani. Não barganhe este lugar. Eu quero orar e quero declarar que nenhuma situação contrária, nenhuma mentira, nenhuma voz desse sepulcro da morte que se abre contra a sua vida vai ter lugar. Você não vai acolher essas vozes. Muitas das vezes essas vozes vêm como dardos inflamados, trazendo morte. Eu quero aqui profetizar. Você está sendo alcançado agora pelas essas verdades. O Senhor está paralisando toda a influência de morte. O inimigo quer manter esse sepulcro aberto para liberar morte contra a igreja, para tramar morte contra a sua vida. Mas eu vejo a mão do Senhor fechando esse sepulcro. A mão do Senhor agora fecha esse sepulcro e paralisa a influência do mal contra a sua vida, contra os seus. De repente você é essa pessoa, né, que sabe que outra pessoa precisa receber essa verdade. Deixa Deus te usar como voz. Declare Salmos 5 para essa pessoa. Declare aí para essas pessoas que você sabe que precisa de resposta, que precisa de provisão, que precisa de proteção, que Deus ama os justos. Declara aí para essa pessoa que você conhece. Abra a mão do pecado. Você foi escolhido, você foi separado para viver os princípios de Deus. Sai desse lugar.
Seja a voz de Deus. Denuncie aquilo que pode levar o outro à morte. A iniquidade que Davi está denunciando aqui são aqueles que se opõem ao Deus que ele servia. Iniquidade é isso, nos opor aos seus princípios, nos opor à influência do Espírito Santo. Seja uma voz de denúncia profética aí, aonde Deus te colocou, em seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério. Mantenha-se firme nesse lugar que Deus vai te dar essa voz. Essa voz que não vai chegar ao ouvido dos outros como um barulho, como um grito, mas como uma voz trazendo alimento, quietude e paz para essas guerras que se dão hoje na mente de muitos, por serem incendiados por dardos de morte. A palavra de Deus vai dizer, e eu quero declarar ela para você, amém? E debaixo dessa palavra nós vamos sair de cena, nós vamos descansar, porque cremos que Deus está fechando essa sepultura, porque cremos que as influências e os dardos inflamados da morte não vão ter lugar em nós, porque o Senhor é escudo para o justo. O Senhor é escudo para o justo, e a sua bondade nos livrará, e a sua bondade será como proteção. Amém? Então eu quero orar aqui com você. Pai, em nome de Jesus, que sejamos fiéis a essa posição, porque a tua palavra vai dizer que estamos vivendo os dias onde os sujos, os iníquos, com seus frutos da maldade, iriam se tornar cada vez mais sujos. E por isso, Senhor, eu quero declarar, o Senhor está fechando esse sepulcro para os santos se manterem na posição, para os santos se manterem na dependência, para os santos se manterem cada dia mais santo. Que nível elevado é esse, profetiza? Vem de Deus, sejais santos como eu sou. Ele veio 100% Deus, mas veio também 100% homem, para preparar esse caminho para mim e você viver através dos seus benefícios. Ele te abriga nessa manhã, Ele te alinha nessa manhã, Ele te leva a ter paz nessa manhã, Ele te convence a sair de cena nessa manhã e a se render, para ver o seu braço forte fechando esse sepulcro, aniquilando com essas influências que ousou se levantar contra a sua vida e contra os seus. Que você tenha um dia abençoado, vendo Deus te levar para esse lugar de paz, te levar para esse lugar de descanso. Volto a te dizer, se Davi, sendo um homem de guerra, violento, em nome do Senhor, para avançar e conquistar e aniquilar todos aqueles que se levantavam contra o exército de Israel, hoje eu e você também podemos, descansar, podemos ter a convicção que Ele está agindo em nosso favor, Ele está agindo em nosso favor, Ele está entrando como general de guerra. Ele, o braço forte, o punho de aço, está tomando as suas lutas, está tomando seus conflitos, está tomando as suas pelejas, as suas guerras. Creia e tão somente se renda. E volta a dizer, não barganhe a posição. Ele diz, pela manhã é minha voz que o Senhor vai ouvir, e só saio daqui quando tiver a sua intervenção sobre mim. Então Ele libera. Agora, paz, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de medo vai poder te deter de viver essas verdades. Amém? Que Deus te abençoe e seja uma voz aí denunciando na vida do outro aquilo que através da iniquidade pode trazer morte e morte eterna.
Sabe o que eu costumo dizer? Que as trevas precisam de um ponto de contato. E elas encontram na iniquidade. Isso. Aquele que nasceu para ser luz, aquele que nasceu para não ser um sepulcro caiado, porque Davi também vai dizer, né? Como poderei eu te adorar? Como poderei eu decretar os seus feitos e maravilhas estando morto? Ele está falando, como poderei eu dentro da sepultura louvar o teu nome, estender o teu nome e o seu reino? É isso que a iniquidade faz. Paralisa pessoas escolhidas, né? Que por causa da iniquidade, que por causa do pecado consciente, decidiram, sabe, continuar quebrando, né? A lei, o princípio, as verdades divinas sobre a sua vida. E quando a gente vê, ele está sendo ferramenta do inimigo contra outros. Misericórdia. Você pode ser essa voz aí para provocar libertação a essa pessoa. De repente o pecado na vida dessa pessoa entrou por uma dor. De repente o pecado e a iniquidade entrou na vida dessa pessoa através de maldições, palavras contrárias. Eu costumo dizer que não há maldição maior de não ter Jesus Cristo revelado no seu ser. Há maldição maior que essa? Não há, igreja, não há. Então seja uma voz profética aí. Não silencie não. Não silencie não. Se compadeça, porque o pecado traz essa desconfiguração aos eleitos, aos escolhidos. Paulo vai falar, né, que o mal em muitos se multiplicaria por causa da iniquidade, por causa do amor de muitos. Se esfriando, a iniquidade iria ter lugar no nosso meio. Então seja uma voz denunciando. Profetiza, como eu vou denunciar, como eu vou chegar diante de uma pessoa que já está aprisionada, que já está, sabe, sendo manipulada por causa dos efeitos desse pecado, dessa iniquidade. Como poderei eu ajudar? Não barganhando esse lugar, não barganhando a posição. Davi ganhava ali unção, ousadia. Amém, amém. Seja essa voz. Se compadeça da miséria do outro. Se compadeça, porque a consequência desse, meu Deus, já é terrível aqui, mas não há consequência maior de perder, meu Pai, a salvação. Então de repente Deus está falando com pessoas aqui que carregam essa voz, que carregam essa unção, mas tem dificuldade de se mover. Ei, se mova. Se você não barganha o lugar secreto, Deus te levantou para se mover. Se você não barganha a primícia no lugar secreto e é uma voz e recebe alinhamentos que vêm dos céus, você é essa pessoa para ser um agente de bênção, para trazer a cultura do céu para esse que se encontra aprisionado, acorrentado nos efeitos do pecado e da iniquidade. Ei, deixa Deus te usar. Então somente deixa Deus te usar. Amém? Que Deus te abençoe e torne você em um agente de bênção, de reconciliação, levando muitos para a paz, tirando muitos do campo de guerra, tirando muitos, né, do sepulcro de morte. Deus te abençoe. Shalom, shalom.